Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com meu amigo Djamil. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, bem empolgante. É um assunto que eu não manjo muito, mas estou aqui com um mago, o cara que sabe tudo sobre o assunto. Assim, basicamente, o Djamil, eu não entendo absolutamente nada, já vou logo te adiantando, sobre esse assunto, até por isso mesmo que eu te procurei, porque você entende, tem a expertise do assunto, né? E, assim, eu queria começar contigo sobre o básico, para depois a gente ir avançando sobre o assunto. Como surgiu, assim, basicamente essa história de... É muito relacionado ao misticismo, né? Como surgiu isso tudo? Na verdade, assim, não é uma coisa tão relacionada ao misticismo, tá? Porque, de certa forma, se prova ser científico algumas coisas, uma vez que ela vem acontecendo já há milhares de anos, esse tipo de coisa que eu estou falando, esse assunto, né? Ele já vem há milhares de anos e... assim, a própria experiência de observação através dos anos, se for observar por dados estatísticos, eles também vão constatar esse negócio. O que acontece é que muitas vezes a gente acredita que certas coisas são místicas, ou misticismo, mas na verdade elas são tecnológicas ou até mesmo ligadas a um ponto que a gente não conhece muito bem, que está relacionado a certa percepção que a gente tem, que normalmente a gente não tem porque a gente não está acostumado. É como aquela história que eu uma vez, eu não sei se eu comentei com você, que as pessoas, no início no descobrimento do Brasil, tá, que não conseguiam, os índios, eles não conseguiam ver as caravelas porque elas não tinham sido formadas ainda dentro da sua memória, né, coletiva. Então eles viam como se fosse uma ondulação, alguma coisa embaçada, mas eles não conseguiam porque não tinham o registro ainda. Então, assim, da mesma maneira, muitas coisas que parecem que são místicas, na verdade elas simplesmente não foram, não houve como se diz, a conexão entre a percepção para que a coisa ficasse cognitivamente falando dentro do cérebro, para que pudesse realmente ver que não é algo místico, é algo que pode ser visto. Então muitas vezes as pessoas acham que são coisas que são místicas, mas elas não são basicamente místicas. Então, assim, basicamente o início disso daí aconteceu comigo desde a minha infância, tá? Coisas muito... que aconteciam comigo, que para mim eram muito naturais e que para outras pessoas, com o tempo eu fui vendo que não eram tão naturais. Mas comigo, junto às vezes dessas pessoas, essas pessoas passavam a entender, até ter as mesmas percepções e até visões de coisas que geralmente as pessoas não conseguem entender, mas estão ligadas à energia. Então, o que acontece? Basicamente, estou repetindo basicamente, mas no início de tudo, é assim, as escrituras mais antigas que existem, elas vieram da Índia, tá? São as escrituras védicas, elas estão nos Vedas. E o primeiro conhecimento que a gente aqui, nesse mundo, deve ter e começar a perceber é o seguinte, está na seguinte frase: Aham Brahmani, que significa nós não somos esse corpo. O que ele quer dizer que nós não somos esse corpo? Ele quer dizer que nós temos esse corpo. Você não olha para a sua mão e fala eu mão, você fala minha mão. Então se ela é sua, quer dizer que ela pertence a alguém. E esse alguém é justamente aquele alguém que desde a sua infância, do momento que você começa a se lembrar até a hora de morrer, praticamente, se não tiver Alzheimer, é claro, né? Você vai chegar e saber. Você mesmo, por exemplo, você sabe que desde o início você se olha no espelho, é você, mas o seu corpo, por exemplo, morreu várias vezes. Não é mais aquela criança, aquele corpo de criança morreu, não existe mais aquilo. Nenhuma célula que está ali, ela
Existe. Até mesmo as células cerebrais que as pessoas diziam que era algo que ficava até o final da vida, nunca sendo... Até isso já se descobre hoje em dia, a ciência, que existe a neurogênese, que é como uma pessoa poder... alguma coisa, parte que tivesse danificado dos neurônios, ela consegue fazer uma nova conexão. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu, por exemplo, quando eu imagino a gente conversando sobre essa história toda, eu consigo me imaginar assim, da seguinte forma. Pessoas... tem a parte do mantra, né? Depois a gente vai falar o que é isso. Sim. E tem tudo relacionado ao Oriente, ou não? Não, na verdade é universal. Ele ultrapassa a esfera terrestre até. Eu me imagino assim, é muito relacionado ao budismo ou não tem nada a ver? Não é Não tem nada a ver. budismo, não, é realmente algo que é universal. Por exemplo... Tem algum nome específico para isso tudo? Olha, eu sou muito eclético, eu navego por várias coisas que pode se dizer um pouco de budismo, não do budismo, mas mais para a parte do vishnuísmo ou brahmanismo. Porque na vida a gente vai absorvendo aquelas coisas que a gente vai agregando, né? E como certas e como funcionais e que te levam a afinal seria o quê? Uma junção de diversos pensamentos, diversas... Sim, porque tudo está interligado, de certa forma tudo está interligado. O Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, mas ainda assim é o mesmo Sol. Então, assim, pode ser que alguma coisa venha de lá, ou alguma coisa venha daqui, assim como a gente tem o lado direito e o lado esquerdo, então o Oriente e o Ocidente, não que seja um direito, um destro e outro canhoto, né? Mas assim, todos têm as suas qualidades de poder passar um modo de vida diferente, e nós não conseguimos muitas vezes. O que acontece? Durante a vida, você já reparou que as pessoas elas ficam dentro de uma delimitação geográfica quase que pequena, tem gente que não sai do lugar a vida inteira, né? Fica a vida inteira no mesmo lugar. Eu, por exemplo, conheci um cara que no mato, um dia eu fui andar de bicicleta lá em Visconde de Mauá, quando cheguei em Mirantão, furou o pneu da bicicleta. Eu conheci um senhor que tinha uma bicicleta, me vendeu uma borracha toda furada para poder botar, para tentar andar na minha bicicleta. Ele nunca tinha ido na cidade, que era em Resende, que era 20 quilômetros do lugar. Sempre viveu no mato. Eu olhei para o ferro elétrico dele, não era elétrico, era em carvão ainda. Então, assim, tem pessoas que vivem de um modo que não tem o mínimo conhecimento desse mundo que a gente vive, todo tecnológico, as coisas, que não é nem tão tecnológico ainda. Eu acho que se a gente for ver numa escala planetária, a gente ainda é um planeta no nível zero, porque a gente ainda usa combustível fóssil, a gente não tem a energia limpa, a gente ainda vive essa violência tão grande, essa questão de distribuição econômica tão injusta assim, entendeu? Como a gente vê assim muitas vezes, alguma coisa na mídia privada, né, vamos dizer assim, que domina esse mundo inteiro, né? Se acontece alguma coisa dentro de uma região que lhes interesse, eles chegam e fazem uma grande propaganda, né? Que a gente vai, o povo, a massa, né? Vai e engole. Já em outras regiões menos, como a África, por exemplo, onde dizimam a população, usam as pessoas como cobaias, matam mesmo, escancaradamente. Os governos, nem conheço, não tenho tanta propriedade para falar, mas eu sei que é um genocídio que acontece. E você não vê assim a mídia falando, agora morre uma pessoa na França. Nossa, atentaram aquele Charlie Hebdo, um jornal que teve. Os caras, eles criticam assim o mundo inteiro, religiões, não tem a menor, tudo bem, pela liberdade da expressão, mas aí ele já chega e ofende, assim. Então a liberdade ela tem que ter também um certo limite. Até a liberdade ela tem que ter um limite, porque ela não pode invadir, por exemplo, a crença e a fé da outra pessoa. A gente tem que ter um certo relativismo cultural e pessoal para poder olhar o outro lado também, porque eu não sei, mas eu ouvi uma pessoa dessas que usava essas roupas
de lá de fora falando que gostava daquilo, uma mulher falando daquilo. Então, assim, às vezes, para a gente ocidental daqui, com essa cultura americana que a gente absorveu, né, a gente acha absurdo isso. Mas eles, por outro lado, acham absurdo a mulher ter que ficar trabalhando, não sei o que. Então, assim, tem certos posicionamentos que se confundiram, se misturaram, porque eu acho que, basicamente, por essa questão do poder de dominação e econômico. Então, a mulher, por exemplo, para conseguir sair do subjugo de maus homens, porque se fossem bons homens não teria problema nenhum, mas de maus homens, aí ela teve que correr e sair para a luta, e aí vem os movimentos feministas, e que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e tem gente que é neutra também, tipo, se quiser fazer, faz, não me incomoda, mas se não quiser fazer também não me incomoda, não vou pegar o estandarte de uma posição dessa, apenas ser mais um observador sobre isso. Então, seguir essa linha aí que você está seguindo, ter um estilo de vida diferenciado, crer em diversas coisas aí que você diz crer, seria o quê? Um estilo de vida que você adotou para si, ou é algo que já surgiu dentro de você? É engraçado, eu não foi muito bem escolhido, as coisas foram colocadas na vida, não foi muito escolha. É aquela coisa, tem coisas que eu já devo ter herdado geneticamente, algumas coisas do lado de fora e outras coisas vieram das minhas escolhas também. O conhecimento que você tem hoje é baseado em quê? Naquilo que você lê, naquilo que você pesquisa? Tem o que eu já li, tá? Há muitos anos. Eu não costumo mais ficar fazendo literaturas, a não ser de textos dos Vedas, que eu gosto muito, de passar para as outras pessoas. Cultura de estudos mesmo, física. Eu fiz colégios muito fortes. Eu fui de um colégio militar da aeronáutica em Barbacena, que é um colégio semi-interno, só podia sair fora de semana, e era muito difícil conseguir se manter nesse colégio. Eu consegui fazer. Então, assim, eu tive uma base de colégio mesmo, que fez com que eu exercitasse muito mesmo o cérebro, e de maneira que isso fez o meu raciocínio ficar muito rápido. Fora isso, algumas percepções que são sensoriais, mas as pessoas acham que são extrasensoriais, e que pode ser até um pouco de paranormalidade. Mas eu vejo mais ou menos assim, quando se trata de mediunidade, tá? Nós estamos aqui nesse mundo. Tá? Esse mundo é um mundo tridimensional, fenomenal, de fenômenos, e material físico, né? E nós temos algo, como eu disse desde o início, que vê, observa a gente desde pequeno até novo, e os corpos, que é o mesmo corpo, ir modificando, e pode-se dizer que ele morreu várias vezes. Esse é um ponto. Então, o que eu posso te falar sobre isso? Nós não somos só esse corpo material, mas nós temos várias esferas de consciência que a Cabala chamava de Sefirá, que são as esferas de consciência, e ela colocava como 10 esferas de consciência. E a última era o corpo, que seria o quê? A condensação de tudo. Então, é como a água, ela é a água quando vapor, e ela é a água quando... Então, assim, nós somos, nós não somos o corpo, mas ao mesmo tempo nós também somos o corpo, porque nele integra toda essa complexidade humana que a gente tem de pensamentos, emoções, sentimentos, memória. Por exemplo, o que nós poderíamos dizer que nós somos? Nós podemos falar que nós somos as nossas memórias, e isso daí faz com que a gente vá ter reações durante a vida, né? E essas reações são coisas que a gente busca numa resultante de passado. Essa resultante que faz com que você receba atividades durante a sua vida, te estimule a ter
que tem estímulo para te motivar, tá? Para você seguir, ela é o seguinte, para um pouco, eu estou no ponto, cara, porque eu estou misturando já o que eu aprendo da psicologia com o que eu já sei. Então, e é muito legal isso, tá? Porque eu estou aprendendo coisas novas também. Então elas entram em brechas onde complementam uma coisa. Só que eu entendo menos ainda de psicologia do que eu já entendo dessas outras coisas. Então, quando eu entro numa coisa de psicologia, às vezes eu esqueço a outra coisa, ao invés de chegar e falar logo, não, porque nós somos interdimensionais, e eu vejo essas coisas aí porque eu consigo fazer exteriorização do corpo, o que se chama de consciência onírica, que é você sair do seu próprio corpo quando dorme, mas você saber o que está acontecendo, olhar, observar. É como se você dormisse e você levantasse, olhasse o seu corpo, você fosse ali, visse a placa de um carro, aí anotasse, aí voltasse, acordasse, olhasse e anotasse rapidinho, você soubesse. E a gente tem mais ou menos isso no sonho, quando a gente lembra, muitas vezes a gente não tem a consciência onírica, mas a gente lembra daquele instante do sonho, né? Uma coisa assim, a gente tem um flash quando acorda, mas tem pessoas como eu, por exemplo, que dormem, acordam, passam de um nível para outro nível de consciência tranquilamente. Eu durmo, quando eu olho eu estou num outro plano, mas eu sei que eu sou eu, não fico como uma alga marinha no oceano flutuando. Porque normalmente no sonho, as pessoas sonham, já aconteceu comigo em outras épocas, de eu sonhar e ver no sonho alguma coisa ruim chegando e eu não ter consciência de que eu era eu, ou tentar fugir de alguma coisa e não conseguir. Mas só que quando você começa a tomar consciência onírica, você fala, não, peraí, você para, e aí você não tem mais o limite físico, material. Ele entra com o pensamento. Então, o que é que eu digo para você? Muitas vezes essas coisas que a gente vê escritas, daqueles caras que a gente fala, pô, o cara não sabe, aquilo ali foi visto. Ele saiu do plano físico, foi para o plano metafísico e ele observou como é que funciona o sistema do universo, porque o universo ele tem uma inteligência, ele tem um mecanismo. Existe muito preconceito contra as pessoas acreditarem que existe Deus. Deus, não, mas a ciência, cara, se Deus ele contém tudo, a ciência vai estar contida dentro de Deus. Então, assim, a ciência, junto com a religião, pode seguir de mãos dadas. Agora, só religião vira fanatismo e só ciência vira ceticismo. Então, realmente precisa ter uma junção. As pessoas assim, mais sábias que tiveram, elas chegaram a essa conclusão. O Einstein, acho que uma parte de psicólogo também, tipo o Jung, ele tinha uma ligação com Deus também, ele não via só aquela coisa científica. Então, nisso eu vejo muito preconceito nos meios acadêmicos. Por quê? Porque as pessoas elas têm elas veem aquele nichozinho de poder e aí, pum, grudou. Porque as pessoas elas são apegadas a essa coisa só material e aí entra a coisa do modo de vida. Se nós não somos esse corpo material, nós também não podemos ser tão apegados às coisas materiais. Porque aí, isso daí eu não estou dizendo em nenhuma hipótese, de maneira nenhuma, que é para a pessoa não ligar para nada. Então eu não vou pagar mais conta nenhuma, não vou fazer, não é isso, não é para ser entendido disso. Estou falando o demasiado apego. O demasiado apego que gera frustração, que gera sofrimento, aí eu misturando os conhecimentos, né? Mas gera realmente frustração e gera conhecimento. O ser humano materialista, tá? Materialista, não um espiritualista, mas o materialista em si, ele está sempre buscando, ele está sempre no sofrimento. Ele sofre pelo que ele perdeu ou ele sofre pelo que ele não tem. Ele nunca está num momento vivendo um presente, um aqui e agora. Ele está sempre com a mente viajando para outras coisas. Isso ele não vive o momento, o aqui e agora, esse momento. E isso é o mais importante de se viver, esse presente. Porque isso é a única coisa real que está acontecendo. O que está acontecendo de real é o presente. O passado ele fica se repetindo eternamente também. E o futuro também eternamente.
Aí a gente vai chegar na teoria das cordas, que é física quântica, aonde tudo se interliga, o passado, o presente e o futuro. Então, o que acontece? Como eu estava falando no início, a gente tem uma resultante de memória que faz a gente chegar a determinadas conclusões. Isso daí, em filosofias, eles chamavam esse tipo de reação de karma. Mas nós, como já deixei claro, nós não estamos no mundo das causas, estamos no mundo dos efeitos. Então, esse karma, ele pode ser modificado também. Você pode modificar o seu karma através de escolhas ou através de saltos quânticos. Saltos quânticos em química, né? Eu acho que em química é quando um elétron sai de um orbital e vai para outro. Tem as camadas K, L, M, N, O. Tem que estar em equilíbrio. 2, 8... sempre tem que estar em equilíbrio. Se sai de um lado para o outro, mas esses elétrons, eles não saem. Eles simplesmente desaparecem num ponto e aparecem em outro. Então ele tem um movimento ali hiperquântico. Ele tem um movimento que ele passa direto. Então nós podemos modificar o karma, porque, como eu falei já, existe uma inteligência que controla, e assim como Deus é um grande arquiteto, vamos chamar assim, Deus de grande arquiteto, até dando uma colinha, desculpa o pessoal da maçonaria, mas dando uma colinha, né? Vamos dizer que Deus é um grande arquiteto, mas para fazer a construção do universo vai precisar de dos operários também, de tudo. E vai se manifestar na gente no final, porque nós somos todos, isso daí já é uma crença minha, tá? Não é... Mas eu vejo que existiu, no início de tudo, tá? Algo que, segundo os Vedas, nós chamamos de Bhagavan, que é a primeira chama, e ela se expande em outras chamas, tá? Se chama Bhagavan, que é Krishna, tá? Krishna significa todo, todo atrativo, tá? Que dentro do brahmanismo ou vishnuísmo, hinduísmo, que foi o termo que os ingleses falaram, que não existia esse termo, os ingleses que colocaram o hinduísmo, né? Não vamos colocar o termo, mas a religião deles é brahmanismo, né? Ou vishnuísmo, o Shivaísmo, afinal são tantos deuses e deusas, mas é porque eles veem diversos aspectos da natureza como semideuses que controlam as coisas, o tempo, o ar, a matéria. No esoterismo mais profundo, eles também falam de senhores da mente, senhores da chama, cada um com um controle, fazendo parte desse corpo, desse organismo e desses outros organismos. O que eu estou falando assim também com isso? Nós temos essa consciência do corpo. Quando a gente dorme, a gente tem uma outra consciência. Mas esse corpo que é a consciência, ele não é o último. Ainda tem um outro corpo, né? Existem vários corpos, mas assim, no Vedantismo eles falam basicamente de 3 corpos: o corpo material, o corpo que é o físico, né? Eles falam também de um corpo astral e de um corpo mental também. Eles dão isso. Falam que a pessoa é composta de água, terra, todo mundo é composto dos elementos de água, terra, ar, fogo, éter, inteligência, mente, inteligência, e aí sim se chega na consciência, tá? Superior, que essa mente ainda se divide em mente inferior, voltada para as coisas terrenas, e mente superior, que é quando se volta para as coisas superiores, e é quando a pessoa ela começa a observar que esse mecanismo ele não está sendo feito aqui de uma maneira muito correta pelas pessoas que estão governando. Você começa a observar isso, começa a ver muita injustiça social, e ao mesmo tempo você pensa, poxa, mas será que esse planeta ele é realmente, como é uma passagem, né, dentro da minha crença, será que ele realmente é um ponto só de passagem, sempre vai ser isso aqui, nunca vai evoluir? Não, ele vai evoluindo aos poucos, mas é muito lento. A evolução material é muito lenta, e a gente vê o movimento da matéria, ele é lento. E até a matéria, tá? A pessoa fala, a matéria é morta. Não, a matéria não é morta. Até a matéria, ela tem
a vida. Você vê que quando a pessoa morre, ela com o tempo, o corpo ele volta para a Terra. Que tem na Bíblia, do pó vieste, o pó retornarás. Então nós estamos nessa mistura toda. E o que acontece? As pessoas elas têm que despertar dentro de si algo que se chama o Cristo interno. Eu falei que eu misturo realmente muitas coisas, porque para mim tudo está ligado. Tá? Assim como eu falo de Cristo, eu falo de Cristo também. E o Cristo interno está ali sempre orientando a gente e dando uma aura de proteção. Aura essa que algumas pessoas conseguem ver, eu consigo ver em determinadas circunstâncias. Por exemplo, não é em qualquer instante, graças a Deus, porque é muito ruim você ver o tempo inteiro aura, não sei o que, mas em determinados momentos, como numa palestra, que alguém esteja dando uma aula, que há aquele clima de concentração, eu começo a me abstrair, começo a ver o formato da aula. Tem professores nossos, já vi isso, só que eu não falo isso, então vão me... faculdade de psicologia, vão botar uma camisa de força, sei lá. Eu vejo muito preconceito com relação a essas coisas. Sim. É quase que proibido se falar de Deus. Acredito em Deus, eu me benzo a cruz, é quase que um pecado dentro do modo acadêmico, científico. Então a gente tem que ficar meio refreado, né, para não se queimar também no negócio. Afinal, a gente precisa ter o diploma, né? Não que eu vou usar essas coisas, tá, gente? Não sei, não precisa tentar me caçar no futuro, não. Mas essa questão. Nosso sistema de crianças, pessoa livre do... que ele mexe, né? Sistema de criança, gostava de visual, o Luiz Antônio, o sistema de criança, falando do sistema de criança, né? Mas é isso, cada um tem o seu sistema de crianças e, de certa forma, todo mundo está certo também, né? De certa forma, todo mundo está certo. Só que tem umas coisas que estão mais certas do que as outras. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um comportamento super violento, ela pode estar certa até determinado ponto, mas à medida que aquilo ali se repete, vira algo doente, né, patológico, vamos dizer assim. Então, é isso. Então, com base nesses conhecimentos que você tem, bem amplo, o que realmente esse conhecimento faz de concreto para você na sua vida? A minha própria existência. O meu exemplo de vida, você me conhece um pouco já, o jeito que eu sou do jeito que eu sou na faculdade, eu sou na minha casa e também essa consciência, tá, faz com que você não é ultraparar a sua dor ou não, mas faça com que você entenda melhor algumas coisas e realmente você, com o conhecimento, com a visão, você sofre menos sobre determinados aspectos de coisas e fica menos perplexo com algumas coisas que podem vir a acontecer, tá? Porque, como eu estava falando antes, vamos lá, nós temos essa questão da lei do karma que eu estava falando, mas nós também temos uma vontade e temos uma consciência, tá? Então, se a gente seguir pela consciência, a gente está bem. A pessoa, mesmo dentro do seu sistema de crença, seja quem for, se guiar pela consciência, a pessoa ela não vai ela vai buscar não violência, que é a Ahimsa, né? Não violência. Gandhi, que era um discípulo de Ramachandra. Ninguém sabe, né? Gandhi, o pessoal acha só que era aquele cara que estudou na Inglaterra, a faculdade, foi lá por causa do negócio e tal. Não, ele era um discípulo ele não era discípulo, ele era devoto de Ramachandra, que foi um rei da Índia, um rei muito sábio, muito justo nas suas posições, nas suas colocações, e ele seguia isso, o Gandhi. Ele, por exemplo, o Gandhi era tão, assim, sensacional, fantástico, ele nem arrancava, ele era tão não violento que ele nem tirava uma fruta do pé, ele esperava a fruta cair para ele poder comer. Então, a gente começa a ser mais paciente, a não ter violência, mas em determinado momento você tiver que utilizar dessa coisa, você vai utilizar, mesmo que seja como se fosse um papel de um ator, mas você vai utilizar de uma coisa mais... não chega a ser violenta, mas mais incisivo, saber se impor em determinadas situações. Não que você seja bobo com isso. A pessoa que é espiritualista, ela não pode ser boba.
Ainda mais no mundo de hoje, né? Senão vai ser crucificado de bobeira. Mas dá para você se tornar mais equilibrado. Dentro de todo esse desequilíbrio que existe, né? Mais equilibrado. E aí você começa a ver a alimentação, você começa a ver muitas coisas. O interessante assim é saber, tá, que a gente, todo mundo passa por coisas iguais em algum ponto da vida. Então, assim, o mestre espiritual, que é Srila Prabhupada, dentro das coisas, isso é importante eu dizer, dentro das coisas védicas que eu prego, que eu falo, que eu sigo, até certo ponto, não sigo assim completamente, não posso dizer que eu seja um devoto de primeira categoria, não, de jeito nenhum. Nem de segunda, talvez terceira, bem, até de terceira, mas mesmo assim eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus. E é esse que é o ponto, tá? E esse que é um ponto. Enquanto as religiões, elas falam muito de amar a Deus, de amar, no brahmanismo, ele ensina você a como se relacionar com Deus, como amar a Deus. E são justamente de maneiras muito parecidas com as coisas que a gente faz aqui na Terra. Só que você muda a intenção, aí a coisa se modifica. Por exemplo, você pode se relacionar com Deus de várias maneiras. Você pode se relacionar com um servo, que é aquele que faz tudo. A mãe é mais ou menos isso, né? Você pode se relacionar com os pais, só que o servo ele não tem a moral de dar um esporro. Tá? Aí você pode se relacionar com Deus como pai e mãe. Não é o meu caso também, nem como servo, também não é o meu caso. Mas aí Deus tem até medo, né, do pai e mãe. Mas a pessoa tem aquela relação com Deus. Pode se relacionar com um amigo, que é o que eu me vejo. Eu me vejo como uma pessoa amiga, e isso daí tem a ver com o jeito que você é com as pessoas também na vida. De querer ser uma pessoa amiga das outras pessoas. Isso daí é uma escolha. É a pessoa que escolhe essa maneira. Então, o meu relacionamento com Deus seria de amizade. Eu tenho amizade com Deus. Deus é um grande parceiro meu, um grande camarada que me ajuda em todas as situações. Eu também ajudo ele em todas as situações e estou lá falando o que foi. Tem outro relacionamento que é mais profundo. Todos os relacionamentos com Deus são profundos, mas tem um relacionamento mais profundo, que é o relacionamento que Krishna, tá, tinha com as gopis, tá, que eram as vaqueirinhas, que Krishna ele apareceu numa vida dessas daí, numa dessas, não é nem encarnação, são avatares, né? Uma dessas vidas, ele veio como Krishna e ele tem passatempos, eles chamam de passatempos, né? E aí ele tinha as gopis, aí esse relacionamento é Gopi Bhava, que se chama, que é um relacionamento amoroso, transcendental. Não é o meu caso, esse relacionamento é mais profundo. E tem o mais profundo de todos, que é da esposa, ele tinha muitas amantes, ainda tinha muitas amantes, mas só que não podemos ver como uma coisa mundana. É uma coisa transcendental, espiritual. Ele tocava uma flauta, quem cantava a floresta. Realmente se trata de uma outra era. E nós estamos, são várias eras que existem. Existe um Mahavantara, que é um ciclo de ida e vinda. Como eu estava falando, tem uma partícula, que foi a primeira. Essa partícula, ela anima numa velocidade infinita toda a criação, no passado, presente e futuro. E isso vai dar com a teoria das cordas direitinho. Aí, nessa expansão, ele se expande pelos seus poros multiversos, que são bolhas, com outros iguais a eles, expandidos, só que menores de tamanho, vamos dizer assim. Poderia ser até maiores, né, de tamanho, eu não sei, mas saem dos poros deles e saem multiversos. Isso daí a gente está chegando agora a essa conclusão desde 1900 e pouquinho, com a física quântica, que chegou isso, e agora é que está virando moda. Olha como é que as pessoas, a mentalidade ela é atrasada. Os precursores, eles de física quântica, foram no início do século XX.
Nós estamos no século XXI e agora que as pessoas estão começando a falar de física quântica, você começa a ver um professor ou outro no meio acadêmico chegar e falar de física quântica, porque física é mais científica, então posso, senão aí pode. É mais científica e pode, senão não pode, né? Se não for científico, não pode. Então essa única partícula ela vai numa velocidade infinita, anima tudo. Tudo exatamente que existe. Todas as entidades vivas. Esse cachorrinho aqui, aquelinha que quer ficar em você. Aqui em cima de mim. Você, eu, todo mundo tem. E dessa partícula única, ela desprende centelhas divinas que ficam habitadas dentro do coração da pessoa. Não é uma coisa cerebral. Aí é o ponto do coração. Dizem que a alma ela fica guardada no coração, dentro do corpo humano. Mas só que ela não fica guardada. Essa é uma coisa assim muito... ela está existindo ali também naquele momento. Assim como a gente vive em outras dimensões, como eu falei, eu saio no corpo astral e eu vivo, tenho um outro mundo lá, aí eu tenho uma outra cidade que eu conheço pessoas também, e aí eu acordo, venho para cá. Nessa coisa, o tempo... ele é diferente. O que pode parecer para a gente aqui 8 horas de sono, pode ter sido lá, que você no mundo do sonho, dentro da temporalidade de lá, você tenha ficado uma semana, talvez até mais tempo, que se passou em terra, porque no astral as coisas elas vêm em clichês. É como se você olhasse assim e você olhasse e falasse, tem uma cidade gigantesca, linda, tecnológica ali. Aí você já estivesse lá na cidade. Porque a velocidade que você viaja fora da matéria é a velocidade do pensamento. Então você consegue chegar em pontos que... E eles existem. Essa coisa não é porque está na mente que não existe. Eles existem também. Em alguma instância, ele vai estar existindo, aquelas formas, aquelas coisas. Elas não deixam de existir, de ter consciência, de ter vida própria. Elas estão existindo ali o tempo inteiro. Vamos lá. Normalmente você costuma compartilhar com a gente diversos mantras, né? Você chama de mantras. Sim. O que significa e para que serve? Mantra, o significado ele já diz para que serve. Man vem do sânscrito, isso, né? Do índio também. Man quer dizer mente, tra quer dizer liberação. Então, mantra é liberar a mente. Ele é autoexplicativo, o próprio negócio. E o mantra, que geralmente eu uso mais e que eu aconselho, que não tem efeito colateral, vamos dizer assim, porque tem mantras que têm efeitos colaterais. É o Mahamantra, que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mesmo que você inicialmente cante de maneira ofensiva, aí você pode... existe uma sucessão de 50 séculos de circular. De onde eu aprendi esse conhecimento, ele vem por 50 séculos e chega até Krishna. Há 530 anos atrás veio Chaitanya Mahaprabhu, que era o Yuga Avatar, é o avatar da Kali Yuga. Eu vou falar sobre as Yugas também. Na Kali Yuga é a era a Idade do Ferro, a era da hipocrisia, da ignorância, da maledicência, é essa época que a gente vive. A era de Kali Yuga, as pessoas têm pouca inteligência, têm pouca memória, têm pouco tudo. Pouco dinheiro também, né? São uns que têm muita... As pessoas têm pouco tudo, pouca paciência, todos nós. Por mais virtuosa que a pessoa seja na Kali Yuga, ela perde, em determinado momento, ela perde acaba o pavio, não tem como, em Kali Yuga. E essa é uma era que a gente vive, onde tem essa corrupção generalizada. E essa Kali Yuga, ela tem um término, um prazo de término também. Mas veio Chaitanya Mahaprabhu, e é uma época desgraçada mesmo, que a gente está vivendo, mas veio Chaitanya Mahaprabhu há 530 e poucos anos atrás, 531 anos, 532 anos, não passa muito disso. Ele veio com alguns princípios. Ele não deixou muita coisa escrita não, mas ele deixou poucas coisas escritas, mas ele veio com alguns princípios. E é muito interessante
Porque antes não havia esse conceito, mas ele veio a falar o seguinte, que Deus, tá? Me perdoe, cientistas, acadêmicos, Deus, ele está dentro e fora de tudo, simultaneamente. Enquanto que dois corpos dentro da física clássica não podem ocupar o mesmo local no espaço, na física quântica e também no vedantismo pode. Ele está dentro e fora do coração de cada entidade viva e todos são interligados. Aqui, a planta, que é do reino vegetal, as pedras do reino mineral. E então a gente passa a observar o planeta inteiro, e não só o planeta, o universo inteiro, como uma coisa só, um ser vivo. Tudo tem uma vida, tudo tem um movimento. O movimento atesta a vida, né? É uma coisa que atesta a vida. Agora, as pessoas dizem que não tem, mas não tem inteligência. Mas existe uma inteligência, mesmo que seja uma inteligência coletiva. Existem essas inteligências. E, por exemplo, dizem que os animais, as plantas, os minerais, as inteligências que cuidam, que ajudam, eles são os devas. Os devas, que são tipo anjos também, e que são inteligências hiperquânticas, eles são são atômicos, enquanto que nós somos formas de ondas, não de partículas, nós somos formas de ondas, somos moleculares. Então a gente cria esses organismos, mas essas inteligências hiperquânticas, elas é que controlam, assim como a nossa alma também é minúscula. No Bhagavad Gita diz que para você saber o tamanho da alma, você pega a ponta do fio de cabelo, que vamos dizer assim, tem um fio de cabelo, não é o comprido, mas a pontinha dele, você divide ela em 100, depois divide ela em 100 de novo, aí vai dar o tamanho do que chamam de Jiva Atman. E isso daí seria a partícula que é o verdadeiro eu. Tem aquela coisa Shakespeare, ser ou não ser. Ele coloca essa questão, ser ou não ser. O não ser é o físico e tem o ser. Ele se coloca o ser ou não ser. Existe essa dicotomia, né? Qual é? Para onde é que eu vou? E quando você fala para onde é que eu vou, de onde eu vim, aí você está ativando dentro de você, a pessoa que fala em algum momento da vida, ela fala, caramba, existe Deus, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Quando a pessoa chega nisso daí, aí o universo ele ouve. Aí a pessoa vai começar a ter uma série de experiências, e aquelas experiências necessárias para ela conseguir obter o que ela deseja. Porque Deus é como uma grande árvore dos desejos, ele dá tudo que a pessoa quer. E não só o que ela quer, mas como o que ela precisa também. Porque muitas vezes você chega e sai do plano um pouco, aí a pessoa toma uma certa amaciada para poder voltar. É o ponto onde as coisas negativas, elas têm a sua função positiva também, como medo, né? Se você não tem medo de nada, você sai se arrebentando todo, né? É essencial. Isso daí isso daí vem dessas coisas védicas. As tipologias que a gente vê em psicologia, cara, se você pega um livro do século XIX, do século XX de antes, esses tipos todos eram separados como tipos planetários. Com os 7 planetas que eram chamados de planetas mágicos, né, que é Mercúrio, Sol, Lua, são considerados como planeta. Sol, Lua, Mercúrio, a Vênus, o Marte, o Júpiter, o Saturno, aí descobriram depois, eram 7, aí descobriram Urano, Netuno e Plutão, são os transpessoais, esses outros chamam de planetas pessoais. E nisso daí, a psique, ou psique, ela tá englobada, esses planetas todos que ficam mexendo, ela está englobada ali nisso daí. Então, assim, eu vejo muito plágio das pessoas para cientificar as coisas, né? Tirar do que era do passado, coisas que eram feitas do passado, e colocar aqui no presente. Há mais de 4.000 anos
há mais de 4 mil anos, descobriram outro dia que há mais de 4 mil anos tinha esquemas de como fazer bateria e como fazer magnetismo. Há 4 mil anos atrás, então tinha energia elétrica nessa época. Como fazer uma bateria, os sistemas de como fazer a bateria. Isso passa na televisão até. Não é nenhuma coisa antiga. Passa até na televisão, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, voltando aqui ao mantra, ele é o que? Cantado ou ele é lido? Isso é uma pergunta interessante. Tem mantras que são para ser falados sozinho, para você cantar baixo. Tá? Agora, tem mantras que são para você cantar alto. Quando você canta o mantra junto com uma congregação, tá? E sentado, se chama de bhaja. E quando você canta o mantra em pé, pulando, na frente das deidades, que são... Eu estou sem o meu altar, mas vamos dizer, é o que as pessoas usam como representantes para fazer as suas adorações, tá? Não que aquilo ali seja, porque tem gente que fala que aquilo ali pode ser uma imagem, não sei o que, não, aquilo ali está representando para que com aquele símbolo você possa se conectar com algo que está interior e exterior ao mesmo tempo, porque Deus está dentro e fora ao mesmo tempo. Então você se conecta através daquela imagem, aquele símbolo. Não que aquele símbolo em si, ele seja aquele pedaço de pau ou de barro, aquilo ali, não. Aquilo ali é uma conexão, assim como a dança também, uma conexão com o divino, né, da pessoa, e a dança e o canto, ele leva a pessoa a outras dimensões. Eu falo para qualquer pessoa, se ela se ela vai num templo e começa a cantar, pular, quando ela olhar, ela está cantando e pulando 2 horas, ela não está se cansando, ela não vai entender por que isso. Uma pessoa que é gordinha, pulando, cantando assim, sem parar, ela está recebendo uma coisa que se chama de Shakti, que é um poder transcendental que a pessoa está recebendo ali naquele momento. Só que ela não consegue entender, é um alimento que ela está recebendo, porque alimento não é só comida, tem alimentos para a alma também, como uma boa música, um bom aroma, e isso aí desperta no nosso ser anímico e em todas as coisas. Agora, todo esse conhecimento, tudo isso daí é muito importante para que a gente consiga fazer algo que se chama harmonização interna. Tá? A harmonização interna é o seguinte, falando um pouco da história, no passado, os antepassados, na Dvapara Yuga, que é uma outra Yuga, eu não falei das eras, falei só da Kali Yuga, mas na Dvapara Yuga, que foi anterior, ainda existia muita bondade, muitas qualificações. As pessoas não eram como a gente. Inclusive, elas eram até maiores de tamanho. Tinham 4,20 m. Não só nos Vedas fala isso, na Bíblia, não sei se na Bíblia especificamente, não no Novo Testamento, isso foi no Antigo, fala de seres maiores. E não só do Golias, não, era toda uma raça. Tá? Os antigos, tá? Egípcios, tá? É muito curioso isso. Eles viram que a humanidade estava decaindo, a qualidade das pessoas estava decaindo. Estavam vivendo menos tempo. Você vê que na própria Bíblia, que é uma coisa ocidental, né, mais ocidentalizado, eles falam que as pessoas viviam um tempo muito maior, quase 1000 anos. Né? Mas aí eles descobriram que as pessoas estavam decaindo de inteligência, de idade, de tudo. Então eles resolveram e viram que as pessoas elas estavam vindo com os vícios ao invés das virtudes. As virtudes, tem as virtudes e tem os vícios. Então o que eles fizeram? Eles quiseram como salvar o conhecimento. Como que eu posso salvar o conhecimento? Eles usaram o seguinte estratagema. Eles colocaram num baralho, tá, todas as coisas negativas que têm a contrapartida positiva. Só que para que as pessoas observassem esse conhecimento num baralho que eles chamaram de tarô, que quer dizer rota. Tarô é a rota, que é tipo uma roda do destino, tá, que está acontecendo,
E esse tarô, ele está ligado a Kabbalah, só fala Kabbalah. Não, Kabbalah, eu gosto de Kabbalah, não gosto de falar Kabbalah, não, eu gosto de tudo bem. Mas assim, ele viu essa coisa da Kabbalah, os sistemas quaternários. Terra, água, fogo e ar, eles chamam de Od, Ré, Val, Ré, são letras do hebraico, tá? Assim como a primeira é Aleph. Eu não sou especialista nisso não, mas eu já vi alguma coisa. Então eles colocaram dentro daqueles baralhos, fizeram aqueles desenhos, aqueles símbolos. Então o que acontece? Você pode observar que qualquer pessoa que jogue um tarô, alguma coisa, ela só quer saber de uma coisa. Essa era de Cariúga. E aí, o meu emprego, e a namorada, e a mulher, vou conseguir tudo muito mundano. Tá? Então eles sabiam que as pessoas iam buscar essas coisas. Aí eles fizeram esse baralho para que o conhecimento, quando as pessoas fossem despertar, tá? Que as pessoas estão despertando agora nessa era de novo, tanto que está vindo esse movimento de o que eu vejo a vida inteira, o que eu faço a vida inteira, essas coisas que são minha a vida inteira, estão virando moda agora. Está vendo um retorno. E é natural que vire moda. Em 1900 também era moda, em 1800 também virou moda, e sempre tem um ciclo espiralado, né? Eu chamo que é um ciclo de espiral, porque ele nunca se fecha, né, no tempo, mas que as coisas elas têm padrões meio que repetitivos, né? Elas repetem aquelas formas de padrões. Aí cada vício possui também uma virtude. Tá? E isso daí está interligado aos 7 planetas, que eles tinham um grande conhecimento de astronomia e astrologia, e esses 7 planetas estão ligados aos 7 pecados capitais, que também está ligado aos 7 selos, que são as coisas que abrem os cavaleiros, né, do Apocalipse, né? Olha como é que tudo se repete. São 7, então o sistema, aí já é o sistema setenário. São usados esses sistemas para que as pessoas elas consigam perceber determinadas formas de energia mesmo. E energia, porque você vê, está tudo ligado aos pecados capitais. Ódio, luxúria, tudo isso aí também arrogância, orgulho, tudo isso aí está ligado a uma virtude que libera. Né? Tudo está ligado a uma virtude que libera. Então, cada uma dessas virtudes tem os aspectos que são femininos e tem os aspectos que são masculinos. Então tem aspectos femininos negativos e tem aspectos masculinos negativos, assim como tem aspectos positivos masculinos e aspectos positivos femininos. Então eles começaram a fazer o seguinte: o ser humano ele é uma coisa complexa. Então tudo isso está contido dentro de uma pessoa. A pessoa tem todos os pecados que existem estão dentro de uma pessoa, não no sentido de pecado que vai para o inferno, não. Vamos dizer assim, essas formas, né, essas qualidades de energia, de emoções negativas, tá? E elas estão ali e tem a contrapartida as energias positivas. Então existe um trabalho de harmonização interna que é você começar a estudar qualidades uma por uma e meditar nelas, fazer uma meditação contemplativa da palavra mesmo, para ver se isso entra dentro do cérebro e dentro da aura da pessoa e ela começa a absorver essas qualidades. E aí ela vai modificando, ela vai trocando o que é negativo pelo que é positivo, tanto masculino como feminino. Então, assim, a grosseria é uma coisa masculina negativa, ela pode ser equilibrada com uma coisa feminina positiva, que é a suavidade. Então, assim, a harmonização interna está ligada muito a isso, a poder usar, e depois a pessoa consegue uma coisa mais, que é o androginato interno, que é saber fazer alguma coisa incisiva, mas de forma suave. Parece contraditório, mas existe gente que consegue. Isso daí vai tirando o karma negativo. E os planetas, da mesma maneira, os planetas que também representam essas formas de energias,
eles também se equilibram, assim como o Marte, por exemplo, é muito ligado à violência, à agressividade, ele pode se equilibrar com a Vênus feminina, que tem a ver já com amor, com harmonia. Então, cada uma coisa pode ir harmonizando. Isso é um trabalho que toda pessoa deve fazer. Isso daí, independente de ter religião ou não ter religião, acreditar ou não, eu acho que qualquer pessoa deve observar que existe em si mesmo aspectos positivos e aspectos negativos, tentar incentivar esses aspectos positivos, tá, para se livrar dos aspectos negativos. Isso vai tornar a pessoa, sem dúvida, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e mais agradável, tenta buscar humildade também nas coisas. Isso é uma grande virtude. Inclusive, a humildade, num sentido extremo, ela se torna caridade. A humildade, no sentido extremo, ela se torna caridade, e é o que realmente pode libertar a pessoa. Sem humildade, ninguém consegue evoluir, nem espiritualmente, nem em religião, senão entra na cariúga, né? Na hipocrisia. A pessoa é hipócrita, é o que a gente vê por aí, né? Um monte de pessoas que vestem a batina, mas só para fazer besteira, né? Também. Quando você me diz assim que você está construindo um altar para você, o que exatamente compõe assim, um altar? Tem vários tipos de altares. E o altar ele tem muito a ver com a crença de cada um. Tá? Por exemplo, uma pessoa que fosse um cristão. Eu acho que a pessoa, para ter um altar, é interessante ter uma Bíblia no altar, de repente um incensário, acho que se acende também, apesar da igreja ser umas coisas assim, né, de queimar, né, uns queimadores, né, mas um incensário para queimar, né, uma água, né, porque isso daí é magia também. O altar ele não deixa de ser um ponto de magia e um ponto desse relacionamento que você cria com Deus. Mas o seu altar? O meu altar já é um altar mais ligado ao Hare Krishna, ao brahmanismo. Tá? Então no meu altar vai ter deidades, que eu posso até trazer umas aqui para mostrar como é que são, tá? de Krishna. Eu uso incensário também, eu uso... Pena de não estar montado. De cristal também, é de Hare Krishna. Oi? Tem, Hare Krishna também usa negócio de cristal, triângulo... Não, na verdade não. Na verdade, o pessoal do Hare Krishna, ele é um povo aberto para essas coisas esotéricas. Então, assim, não que seja diretamente deles. Tem cristais, essas coisas são ligadas à magia, que é um assunto que eu também entendo bastante. Que magia cerimonial, magia... E a magia mais simples também, que é magia intuitiva. Você quer ver uma coisa simples de mostrar uma magia? Você pega e caminha 10, você tem uma coisa na sua cabeça que você quer, tá? Para fazer um amuleto. Assim, você quer fazer alguma coisa, você pega e anda 20 quilômetros. Aí descobre uma pedrinha. Aí quando você pegar essa pedrinha, você magnetizou ela com a intenção que você está. Então você usou um sacrifício, que é sagrado ofício, sacro ofício. Com aquela sua força, você entrega aquela força para aquela pedrinha. Aquela pedrinha você magnetizou com aquilo, então aquilo ali passa a ser algo que vai representar aquela qualidade que você está querendo. Seja para passar numa prova, ou se concentrar mais, ou se tornar simplesmente uma pessoa melhor. A pessoa pode fazer um altar baseado nisso também. E meditação? Meditação costuma fazer também? Eu faço meditação, mas a minha meditação maior é cantar o Mahamantra. Porque, como eu estava dizendo, nós estamos na Kali Yuga. E na Kali Yuga as pessoas elas não têm paciência para a meditação. Meditação, as pessoas que faziam meditação na era anterior ficavam anos para ganhar os tais siddhas ou poderes místicos que existem. As pessoas ficavam anos debaixo do rio congelado, sem respirar, sem comer, num estado de samadhi. E esses conseguiam meditar. Veio Chaitanya Mahaprabhu, 15 e poucos anos atrás, desafiou os brahmanas todos, os sábios,
todos, porque ele veio dizer, o cara falou, não, você tem que seguir os Vedas estritamente. Ele meio que ignorava algumas coisas e falou assim, não, o Shabda dessa era, o que faz a pessoa se liberar nessa era, que as pessoas não têm muita inteligência, é o canto congregacional, porque isso a pessoa consegue fazer, a pessoa consegue ir numa igreja e cantar junto, e não precisa ser só do Hare Krishna, isso que é importante dizer. A pessoa, se você está na sua igreja e você começa a cantar, aquilo ali vai liberar, vai elevar aquelas pessoas. E o altar que tem na missa, aquilo ali é um objeto de poder mágico que está acontecendo ali. As pessoas podem não estar vendo, mas quando ela está fazendo a unção dali para fazer a hóstia, eu acho que as religiões cristãs têm hóstia, não sei se todas, mas acho que tem. Ali está vindo de uma outra dimensão, que as pessoas não enxergam. Eu consigo enxergar, mas está vindo de uma outra dimensão, a luz crística. A luz de Cristo está ali vindo naquele momento. E é Cristo porque é Cristo, que geralmente, estou falando nas igrejas, geralmente é Cristo. Está vindo de outra dimensão, como se fossem umas luzinhas douradinhas, e aquilo ali se concentra naquilo ali. Por isso que é o mistério da transubstanciação da fé. O pão, ele se torna o corpo de Cristo, o vinho se torna o sangue de verdade. Aquilo ali vira, não com gosto do sangue do pão, mas essa essência que está fora da coisa material, desse contexto material, aquilo ali se magnetiza ali naquela pessoa. Ele entra e a pessoa está realmente comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. E é verdade isso daí. Não é uma coisa mística, uma alucinação de quem tem a fé. Não é. Aquilo ali está acontecendo, só que as pessoas não enxergam, não veem. Se elas conseguissem ver, ia ser mais fácil de entender. Então, quando a pessoa está escrevendo, que não sei o que, a pessoa escreveu não porque ela tem um insight, não, ela viu. Muitas vezes o insight, a pessoa viu aquilo ali, ela conseguiu ver uma coisa, percebeu uma coisa que as outras pessoas não perceberam. Ela conseguiu ser o pajé que viu a caravela antes do povo indígena, que não conseguia ver, que via só uma onda borbulhando. Então as pessoas veem, no momento que ela conseguir ver, ela vai ver que realmente está vindo ali uma força crística, está entrando aquilo ali, e a pessoa está comendo realmente o corpo de Cristo. E aquilo ali está entrando dentro daquele corpo dela, está purificando ela de uma maneira que ela não consegue entender. Porque quanto menor, mais atômico, mais poderoso é. Quanto mais, quando é molecular, aquilo ali pode ser... Mas quanto mais atômico, mais indivisível se torna, aquilo ali está vindo uma energia de partículas. Estão vindo partículas que formam ondas. E essas ondas as pessoas estão se alimentando com aquilo ali. Aí elas saem dali com uma sensação. Aí falam, é misticismo. Não é. É científico. Porque a pessoa ela não consegue ver, mas se tiver um aparelho tecnológico que consiga captar essa partícula, aí a pessoa vai chegar e vai queimar a língua de dizer que é misticismo. Não é, eu estou vendo, lá. Esse equipamento tecnológico consegue ver que está indo durante essa armação da palavra, né? Porque no princípio é o verbo é a magia inicial para trazer para o plano físico as coisas. Através daquela fórmula de palavras que está sendo feito junto com uma congregação, criando uma corrente. Eletricidade, para um lado e para o outro, homens e mulheres, o Lingam e o Iônio, que forma o T do Taurus. Isso daí é uma coisa que é científica, mas as pessoas foram perdendo as qualificações, elas passaram a não ver as coisas como são realmente, e aí elas, para fugir, diz que é misticismo, aí é preconceito, que é mais fácil você ignorar e zombar, depois ela vai zombar, o cara é cristão, que é Hare Krishna, que é não sei o quê. É claro que a gente vê coisas extremistas, né, como o Estado Islâmico, não é isso. Isso daí já é gente com a cabeça fraca, que foi manipulada por pessoas, porque não é Deus, aquilo ali. Não é de Deus, é aquele tipo de coisa. Deus é amor, Deus conserva, Deus cria. E Deus também destrói. Ele também destrói, mas para recriar mais adiante. Mas o ódio não é Deus. Isso daí é o desequilíbrio. O desequilíbrio que quando as pessoas elas estão disfuncionais.
tá? Com as cognições disfuncionais, é que elas vão estar incorrendo em determinados pecados. Que são pecados, realmente são pecados. Não precisa nem ser o nome do pecado, mas assim, essas formas de energias, vamos dizer assim, que não são tão corretas ou coerentes com a harmonia, tá? Para não chegar e falar a palavra pecado, para a gente não ser crucificado depois. É isso, essa coisa, tirando a harmonia das coisas. É isso. É isso. Calma. Como eu estava falando das partículas, tá? E da física quântica, existe um detalhe muito interessante nisso daí. Assim, eu estava dizendo no início da nossa conversa que nós reagimos de acordo com a memória, tá? E a física quântica, ela diz, e nós estamos aqui num momento presente, que é a realidade nossa, a verdade nossa, esse momento. À medida que passado e presente e futuro se permeiam, isso daí é científico, já tem a teoria das cordas, já comprovando isso, você tem várias linhas, várias linhas alternativas, tá? Isso é física quântica, você tem várias linhas alternativas, você poderia não ter vindo aqui hoje, vou não sei o quê, pode ter tido um Jonas que vinha às 4 horas da tarde, chegar muito antes, podia ter um Djamil que não ia estar tomando banho na hora, já ia estar pronto, podia ter um que não... Então são várias infinitas possibilidades, tá? Então, muitas vezes, a gente está vivendo aqui, mas o que eu estou querendo dar uma noção? O passado, o que eu vivi aqui agora, esse oi que eu estou falando agora, ele não deixa de se repetir, está infinitamente colocado no universo. E ele vai estar sempre se repetindo nesse momento, oi, o tempo inteiro. Só que ficou dentro da nossa linha temporal, né? A gente vê o contínuo, né? Um contínuo temporal. A gente vai estar dentro dessa linha, a gente vai estar vendo esse oi como se fosse uma coisa que já foi passada. Mas só que esse oi está sendo presente num outro momento, com um outro você. E da mesma maneira tem o futuro. A gente não está vendo, mas ele já existe também o futuro. Então, se você do futuro consegue dar esse tal salto quântico, consegue aumentar a sua qualidade, vamos dizer assim, em determinado assunto, o seu campo vibracional, tá? Você do futuro pode estar se ajudando nessa linha temporal que você está vivendo aqui agora. Isso é interessante de se falar. Porque existe essa coisa não que é só resultante do passado. Não, a gente está vivendo no presente, mas tem o futuro que ele existe. Porque o presente, dentro do mundo espiritual, é um presente eterno. E para a alma espiritual, que é a Jiva, porque esse assunto ele é muito maior. Jonas, são horas para falar. Uma entrevista só até não bastaria. Esse mundo espiritual, ele está vivendo num presente eterno. E para essa Jiva espiritual, da mesma maneira que nós vemos vários corpos, tá? Essa Jiva espiritual, essa alma espiritual, que é o que realmente nós somos, ela vive nessa instância e ela vê várias das nossas encarnações. É o nível da gente. Ela vê o Jonas aqui agora, vê o Jonas antes de nascer, vê o Jonas de uma... Isso daí é claro dentro do sistema de quem entende como que existe a reencarnação, que não existe a morte. E que não é nem a reencarnação em si, é transmigração da alma. A alma vai transmigrando de um corpo para o outro, de um corpo para o outro. Então você do futuro, ou você até mesmo de uma outra vida, você nessa vida aqui agora pode estar ajudando a um Jonas que não era Jonas, a outra pessoa do passado. Então aquela coisa que aconteceu ruim com você nessa vida aqui, você não gostou, que foi ruim, todo mundo acontece alguma coisa ruim, ela não vai acontecer dessa maneira, porque você no futuro conseguiu dar uma evoluída aí, você sai automaticamente dessa linha quântica. Isso eu acho uma coisa fantástica. Então, assim, eu já vi diversas vezes e parece um reajuste no mundo, né? Você já passou por alguma circunstância que estava tudo para dar errado e deu certo?
Então, assim, agora coloca isso dentro dessa teoria que eu estou te apresentando. Você, de acordo com a linha passada, da parada ia dar errado, ia dar errado. Mas aconteceu alguma coisa, um salto quântico. Isso vem do futuro, que está permeando com o presente. Porque isso é atômico. É pelos átomos, os átomos, eles ultrapassam essa linha. Ele não está ligado, a gente está preso dentro de uma onda dimensional, quarta, terceira, quarta, quinta. A gente passando por uma quarta, por uma quinta dimensão, sendo pentadimensional, não vendo assim, a gente ia ver outras coisas. Tem um filme do dia que Valéria, na cidade, não sei o quê, que o cara bota um óculos e vê na quarta dimensão como é que é. Um negócio cheio de cidades, não sei o quê, aí sai do óculos para a terceira dimensão. Então, para um ser da quarta dimensão, ver a terceira dimensão. A segunda, você consegue ver a segunda, mas você não vê a quarta. E quem uma criação de segunda dimensão, bidimensional, não consegue ver a tridimensão. Isso é interessante, né? É bem interessante. E diferente também, né? As pessoas, geralmente, elas não conseguem conceber isso. Reencarnação. Ponto também interessante de falar. Segundo a Srila Prabhupada, que é o Guru, assim que a pessoa morre, ela reencarna. Aí vem o pessoal do Espiritismo com a chinela para bater em mim. Não, como assim? Passa por não sei onde, por outra cidade, por nosso lar. Sim, acontece isso, mas não é o ser. É o não ser que ele precisa morrer os outros corpos até poder reencarnar de novo. Se a gente continuar, se a gente ver no contínuo temporal, vai parecer que foram anos. Mas para a Jiva, que vive no presente eterno, aquilo é imediato. Como se fosse um piscar de olhos. E assim como a vida ela para a alma espiritual, ela passa num piscar de olhos. E a alma tem toda a eternidade. Ela é não nascida e ela é incriada. Ela nunca foi criada. Ela veio junto com a manifestação dessa primeira partícula que eu falei, que se expande em outras até chegar nesse ponto aí agora. Legal. Queria te agradecer. Não, obrigado a você. Eu gosto de falar isso. É intrínseco de me dar satisfação de falar sobre isso. Tem muito mais coisa para falar. Você viu que a gente conversou sem nenhuma programação. Eu não estabeleci um roteiro, tanto que tinha coisas que vinham e iam, porque realmente algum dia a gente pode até fazer alguma coisa específica, colocando uma espécie de roteiro para eu não me perder tanto também, né, de ponto. Mas assim, eu que agradeço, foi muito bom. Obrigado, João, por deixar aparecer um pouquinho. Tamo junto. Valeu aí, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Isso aí.